Se você é acionista da Itaúsa, eu sei que você pode estar um pouco decepcionado com o nível de pagamento de dividendos da empresa, que tem pago aqui pouco mais de alguns centavos por trimestre. Então, nesse vídeo aqui eu vou te dar 3 motivos pelos quais a gente acredita que a Itaúsa vai voltar a pagar bons dividendos, possivelmente já agora em 2024. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like, que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. A Itaúsa tem pago um dividendo próximo a 6%, o que não é um dividendo ruim quando a gente compara com o restante da bolsa. O problema é que muita gente começou a investir em Itaúsa justamente lá em 2019, que foi quando ela pagou ali cerca de 10% de dividendo. Então foi um ano muito bom ali, pensando em dividendos da empresa. 2020 já não foi tão ruim assim também, né? Foi ali cerca de 6%, acima de 6%. Então os investidores talvez se acostumaram um pouco mal com esse histórico recente da Itaúsa, e a partir ali de 2021 ela começou a pagar yields mais baixos, né? Começou a pagar valores aí um pouco menores de dividendo, então o pessoal inclusive começa a pesar um pouco em cima da Itaúsa, tirando um pouco até de sarro aqui desses valores que são pagos, 0,02. Então a empresa saiu de uma queridinha de dividendos para ser uma empresa que o pessoal acaba não acreditando que vai pagar mais dividendos no futuro. Então, pessoal, quais são os motivos pelos quais a gente discorda um pouco dessa visão de que a Itaúsa não é mais uma empresa de dividendos, tá? O primeiro motivo é que a empresa hoje ela está muito menos alavancada e isso libera espaço no balanço dela para ela voltar a utilizar o caixa ali justamente para pagamento de dividendos. Quando a gente olha a dívida lá em 2022, ela tinha quase 6 bilhões de reais em dívida e no terceiro trimestre de 23 já caiu bastante, caiu mais de 70% para menos de 2 bilhões. E ainda não saiu o resultado final, né, o resultado do ano de 23, mas a gente espera que essa dívida tenha caído ainda mais, principalmente porque ela vendeu uma participação, o restante da participação ali na XP, e isso ela utilizou a boa parte desse dinheiro para antecipar ali algumas debêntures e pagar ainda mais dívida, o que deve ter reduzido o endividamento total da Itaúsa. Então ela vendeu ali cerca de 1,7 bilhões, e do remanescente vendeu a posição total que a Itaúsa ainda tinha na XP. Lembrando que o Itaú comprou uma participação relevante na XP há muito tempo atrás, e a Itaúsa já havia avisado o mercado que não era uma participação que eles queriam ter no portfólio, que eles achavam estratégico, então eles vieram vendendo pouco a pouco todo ano. Inclusive aqui a gente tem exatamente os valores, né? Eles venderam ali em 2021 cerca de 1,3 bilhões de reais em ações da XP, utilizaram para pagar dividendos naquele momento. Em 2022 eles venderam quase 5 bi, eles entraram no follow-on da Alpargatas, eles fizeram uma aquisição de uma participação na CCR e também reduziram a dívida. E agora em 2023 eles já tinham vendido 3 bilhões, utilizaram para reforçar o caixa, diminuir a dívida, e agora tem mais 1,7 que vão entrar também nesse sentido de reforçar a caixa e diminuir a dívida, né? Lembrando que a gente fez um vídeo aqui comentando essa venda da XP, o porquê que isso era importante, porquê que era positivo para a tese. E também, se você quiser entender mais sobre a Itaúsa, se você não investe em Itaúsa, mas quer saber se vale a pena, se a empresa é boa, a gente recomenda que você assista esse vídeo aqui do canal, de mais de 40 minutos aqui com análise completa sobre a Itaúsa. Esse vídeo aqui é mais para quem já conhece a empresa e quer saber se vale a pena investir pensando em dividendos, ou se já tem a empresa e quer saber se vale a pena manter. Então, se você não conhece a Itaúsa, assista esses dois conteúdos aqui que vai ajudar bastante. Então, como agora ela vai ter uma pressão menor de dívida e ela já não tem nada a pagar de dívida no cronograma de amortização, ou seja, ela não tem nenhuma dívida para pagar em 2024 no curto prazo, nenhuma pressão no curto prazo, 23 também já está zerado, então ela alongou a dívida dela no longo prazo aqui, antecipou dívidas do futuro, então a tendência é que 25 possivelmente também não seja um ano pressionado de dívidas para a Itaúsa. Isso vai liberar o balanço dela para o caixa que chegar do Itaú, principalmente, ela conseguir utilizar para distribuir dividendos. Então, esse é o primeiro motivo que faz a gente ficar otimista aqui com a Itaúsa. O segundo motivo que deixa a gente mais otimista é que o Itaú deve voltar a pagar mais dividendos agora em 2024, e todo o dividendo que o Itaú paga para a Itaúsa tende a repassar 100%. Então, se ela vai receber mais, ela vai também repassar mais. E o Itaú, ele tem decepcionado também um pouco o investidor que gosta de dividendos, que pensa em dividendos, porque o yield dele aqui nos últimos anos também foi próximo aqui a 4%. E a gente olha aqui nos últimos 12 meses, quando a gente pega aqui o lucro por ação, que foi 13,22, e o quanto que ele pagou, que foi R$ 1,29, vocês vão ver que ele tem tido um payout ali, pelo menos nos últimos 12 meses, próximo a 40%, quando no passado o Itaú já chegou a ter payouts ali, por exemplo, de 90%, 60%. Então, o mercado está nessa dúvida de qual que vai ser o payout. Quanto do lucro líquido que o Itaú for gerar agora em 2024 vai ser pago em forma de dividendos. Então aqui a gente consegue ver o histórico de pagamentos de dividendos do Itaú e o quanto de payout ele pagava. E em 2020 teve uma queda muito forte, todo mundo sabe o motivo, aquela crise de C19. O Banco Central também colocou restrições ali no setor bancário para eles distribuírem menos, para ter mais segurança. E o próprio Itaú, mesmo
não tendo mais tantas restrições para ele distribuir dividendos, ele mesmo tem optado por ser mais conservador nesse cenário, e isso tem valido a pena para o banco, né, que tem entregue aí resultados muito bons sendo mais conservador. Então, o nível de payout até 2022 ainda estava bem baixo. Quando a gente olha aqui 2023, o acumulado de 23, o Itaú já tinha um payout de cerca de 35%, e aqui a gente consegue ver justamente aquilo que eu falei. Então, a Itaúsa, ela geralmente tem um payout muito próximo ao do Itaú. Então, se o Itaú distribui, a Itaúsa tende a distribuir o total valor recebido do Itaú e mais um pouquinho também, às vezes, que ela recebe das outras participações que são menos relevantes. Mas o que vem do Itaú, ela costuma distribuir totalmente. Então, se o Itaú for subir esse payout agora em 2024, a tendência é que também a Itaúsa suba o payout dela, e isso faz com que a empresa tenha um dividendo maior, né, um dividend yield maior, com base no preço que ela custa hoje. E a gente acredita que o Itaú vai distribuir mais esse ano por 2 motivos. O primeiro é que o banco está com resultados muito bons, então o lucro líquido está crescendo, o ROI aqui está numa casa muito boa, acima de 20%. A gente consegue olhar aqui que a carteira de crédito dele segue muito segura, então uma inadimplência de só 3%. E o segundo motivo principal aqui é que o banco está com um nível de Basileia muito alto, então tem dinheiro sobrando no caixa do Itaú atualmente. Então, quando a gente olha aqui o capital mínimo requerido aí pelo Banco Central e pelas normas que a gente tem aqui no Brasil, seria de 11,5%, e quando a gente olha aqui o Itaú, ele está com 16,3% de índice de Basileia. Ele tem feito isso justamente porque havia muita incerteza, não só de inadimplência geral da economia do Brasil, mas também teve a crise no setor de varejo logo no início ali de 23. Também tinha uma certa incerteza regulatória quanto às novas normas de mínimo obrigatório ali de Basileia, que estavam sendo alteradas ao longo de 23, e veio uma notícia muito boa ali no fim do ano, de que provavelmente os bancos não vão precisar tanto assim de uma Basileia como eles estavam prevendo. Então, eles vão ter muito mais tempo para poder recompor esse capital mínimo obrigatório, que aumentou sim pelas novas normas, mas mesmo assim, mesmo que aumentasse aqui muito, o Itaú ele já tem um índice Basileia acima, muito acima do que é pedido. Então, mesmo que aumentasse, por exemplo, o mínimo requerido aumentasse, por exemplo, a 13%, ainda assim o Itaú teria uma gordurinha ali para poder queimar, para poder talvez pagar mais dividendos. Então, até a XP lá no fim do ano passado estimou que possivelmente tem 14 bi ali sobrando no caixa da Itaúsa, justamente porque agora os bancos vão ter entre 2025 e 2028 para se enquadrar nessa nova norma da Basileia que a gente vai ter aqui no Brasil. E o Itaú, ele nem precisa disso, na verdade ele tá com dinheiro sobrando. Então a XP esperava aí um payout do Itaú próximo a 70% ainda em 2023, não aconteceu, mas esse dinheiro tá lá no Itaú, então possivelmente ele vai distribuir agora em 2024. O terceiro motivo é que você investindo em Itaúsa hoje, você ainda compra a empresa com certo desconto, mesmo ela sendo cotada aqui próximo a R$10. Quando a gente olha aqui o histórico de desconto de holding na empresa, chegou aqui próximo a 20% no terceiro trimestre de 2023. Hoje o desconto está um pouquinho menor, um pouco abaixo desses 20%, próximo a 19%, mas mesmo assim ainda está com desconto, né? O desconto esperado ali, o desconto que é calculado com base no desconto normal que a gente vê em holdings, no custo dessa holding, as despesas administrativas dessa holding, o risco. Tudo isso somado daria próximo de um desconto entre 10% e 15%. Então, encostando em 20%, você com certeza ainda está pagando, de certa forma, um preço barato, um preço abaixo aí do que era esperado pelo resultado que a Itaúsa tem entregue, a qualidade da empresa. Então, é verdade, você poderia ter comprado com desconto de 26%, mas paciência, né? Se não aproveitou essa oportunidade, não tem problema. A gente pode continuar comprando, investindo no longuíssimo prazo e acabar comprando ali em bons preços, né? Então, hoje você ainda teria a Itaúsa com certo desconto. Quando a gente olha aqui o PL, lá no passado, por exemplo, ela era negociada com PL ali próximo a 10 vezes e hoje ela ainda está com PL de 6 vezes. Então, mesmo pensando aqui em preço-lucro, até mesmo em PVP ou a métrica de desconto de holding, que é a mais utilizada no caso de holdings, você ainda estaria comprando a Itaúsa com certo desconto, não só comparado ali a sua posição em Itaú, mas também comparado ao próprio histórico da Itaúsa no mercado. Você estaria hoje comprando ainda num preço aceitável. Não é o mais barato de todos, mas é um preço aceitável. Então, fazendo uma conta de padeiro básica aqui para a gente tentar entender qual que é o possível dividend yield da Itaúsa em 2024, a gente pega aqui o lucro esperado do Itaú em 2024, nesse ano, e aqui eu peguei a média de mercado, até um pouco abaixo da média esperada pelo mercado, justamente para a gente ser um pouco mais conservador. Quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo, a gente tenta não pegar aquela métrica mais otimista, porque se a gente errar, a gente vai errar para baixo, pelo menos. Isso aqui acaba protegendo, trazendo mais margem de segurança aqui para os nossos cálculos. Então, nós aqui, por exemplo, no GEAS, nós somos até mais otimistas que o Itaú, provavelmente ele vai lucrar mais do que isso, mas na conta eu deixei
37 bilhões. Aqui eu peguei também o payout esperado pelo mercado, que é de cerca de 60%, justamente por conta daquele excesso de capital, daquela quantidade alta que ele tem ali de Basileia, que ele deve ir se desfazendo de patrimônio um pouquinho ali em 24 e pagar isso em forma de dividendos também. Então eu coloquei aqui os 60% e a Itaúsa ela tem uma participação de cerca de 37% aqui no Itaú. Então 37% desse lucro, desse payout que vai ser pago, desse dividendo que vai ser pago, vai direto para a Itaúsa. E assumindo que ela vai repassar 100% para o investidor de Itaúsa, a gente chegaria num dividend yield esperado ali para a Itaúsa mínimo em 2024 de cerca de 8%, que já é bem melhor do que os últimos 5%, 4% que ela tem pago nos últimos anos. É claro que a gente não tem como saber exatamente qual que vai ser o payout que o Itaú vai pagar agora em 2024, eles não abrem esse número para o mercado, e é por isso que eu trouxe aqui algumas simulações diferentes para a gente ver qual que é o mais possível de acontecer. Então, se eles pagarem algo próximo ao que eles pagaram em 23, ou seja, um payout de 40%, a tendência é que você tenha um yield na Itaúsa um pouco acima ali de 5%, quase chegando em 6%. Se você tiver um payout de 50% no Itaú, que é talvez uma visão mais conservadora, a tendência é que você tenha um yield na Itaúsa mais próximo de 7%. E se por acaso, no cenário mais otimista, onde o Itaú lucra um pouco mais e você considera também que ele vai pagar dividendos vindos de outras participações, então aqui o lucro todo distribuível do Itaú e também de outras participações seria mais próximo a 39 bilhões e ele pagasse os 60% de payout, que é o que o mercado espera, a gente teria um dividend yield mais próximo ali de 8,5% a 9%, e talvez esse cenário aqui é o que a gente mais acredita como possível agora para 2024. E é por isso que a gente está mais otimista com os dividendos de Itaúsa agora para 2024. É claro que se você tivesse aproveitado as oportunidades em 2023 e tivesse comprado aqui próximo a março ou até mesmo outubro, antes dessa alta de 20% nas ações de Itaúsa, você teria um dividendo esperado mais perto de 10%, então teria sim um impacto, porque o dividend yield ele depende do preço que você paga. Quanto menos você paga, mais você tem de dividend yield. E é claro que se você quiser ajuda para você saber os melhores momentos de investir em empresas de dividendos, quais são boas empresas de dividendos e quiser uma ajuda tendo um portfólio, uma carteira recomendada de dividendos para você, é só você se tornar um assinante GA Pro no primeiro link da descrição desse vídeo ou também no primeiro link aqui do canal do YouTube. Você vai para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro, quais são as carteiras recomendadas, e se tornando GA Pro você vai ter acesso a todas as carteiras, inclusive a carteira de dividendos, que tem batido IBOV com consistência todo ano desde a criação e com bem menos risco, além de pagar dividendos mensais para os nossos assinantes que seguem as recomendações. Então entra lá no site e experimenta por 7 dias que você não paga nada, mas eu aposto que você vai gostar. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.